tudo bem? Estamos aqui novamente no Ambiente EAD para mais um módulo Faminas Muriaé, Faminas BH, para tirar dúvidas, esclarecer, ajudar vocês aí nessa empreitada de aprender um pouquinho a nossa disciplina. Nós falaremos hoje com vocês a unidade 5, que é exatamente o pensamento filosófico contemporâneo. Para a gente pensar um pouquinho a respeito do pensamento filosófico contemporâneo, é importante que a gente retome ao período que nós vamos chamar na história renascentista, né? E até mesmo pensar num processo anterior a esse momento, que é a Idade Média. Vocês lembram que num dos módulos anteriores, nós fizemos um comentário a respeito do poder da Igreja Católica durante o período medieval. Obviamente que o caminhar da evolução da humanidade leva a uma mudança histórica em todos os seus contextos, né? E nós vamos dizer que o Renascimento é uma característica desse momento de transição da Idade Média a uma sociedade mais voltada para o desenvolvimento cultural, artístico, científico e etc. Então, nós vamos dizer que alguns valores permeiam o Renascimento. E nós podemos dizer que uma das formas de valorizar o Renascimento é exatamente voltar à Grécia Antiga, ou seja, Platão, Sócrates e Aristóteles vão ser debatidos a todo momento com a filosofia desse momento. É claro que a forma de pensar humana, baseado nessa preocupação maior com o ser humano, com o próprio homem, vai fazer com que haja toda uma mudança na estrutura econômica, social, no contexto de maneira geral, durante esse momento. Então, nós vamos dizer que algumas valorizações artísticas vão se fazer muito presentes. E isso é uma característica dessa renascença, do fato de renascer, né, já que no período anterior era considerado um período onde esse tipo de desenvolvimento foi acanhado, né, exatamente pensando único e exclusivamente na explicação divina. Com relação a esse tipo de desenvolvimento, nós afirmamos que a pintura, a escultura, a arte, a pintura, a música, o teatro, toma toda uma forma de expressão diferente daquele modelo medieval. Obviamente também que as produções, as publicações, da mesma forma, né? Então, nós podemos dizer que vai ser um momento de grande glória para o homem, exatamente porque esse homem agora, ele tende a ter um perfil diferente do mundo, né? Não que Deus tenha perdido o sentido, não, né? Mas Deus passa a ser interrogado de uma maneira mais clara, mais direta, sem tanta condenação, né? Exatamente na tentativa do homem descobrir os destinos, os preceitos, a verdade, ou seja, os enigmas que atormentavam o homem desse momento. Então, nós vamos dizer que esse homem, ele se baseia na ideia antropocêntrica, ou seja, nós não temos mais uma preocupação de Deus ou teocentrismo excessivo, mas o homem, ele está mais preocupado com o próprio homem. E a gente vai ver que, a partir desse momento, o homem passa a ser um grande trunfo do uso do racional da ciência como forma de análise mais ampla de mundo, né? Tá aí um exemplo de uma pintura do período que fez muito sentido, exatamente porque é uma tentativa de observação desse homem de maneira mais aprofundada, não só em relação a componente físico, biológico, mas também tudo aquilo que nos cerca. E, obviamente, que
a preocupação com o Estado, com a política, com a sociedade, também se reflete nas publicações do período. Então, nós vamos dizer que a valorização das ciências, do pensamento racional e lógico. A ideia, por exemplo, de que o homem é dotado de razão e que é possível utilizar dessa razão para uso da ciência, para uma tentativa, inclusive, de viver um pouco melhor, inclusive de ser mais crítico, né? Inclusive de poder ir e vir com mais liberdade, mesmo entendendo que essa liberdade ela pode ser questionada, inclusive até os dias atuais. Então, nós vamos observar que há um ideário humanista. Há um ideário humanista exatamente por causa dessa percepção do homem pelo homem, ou a tentativa de observação do homem terreno, e não apenas um homem como obra e semelhança divina. Isso faz todo sentido, porque há uma mudança estrutural nos rumos históricos que reflete, consequentemente, na filosofia. Então, nós vamos perceber que há uma transformação radical, eu diria, da forma do homem ver o mundo. Então, existe uma laicização do pensamento, a produção do conhecimento passa a não ser apenas para os desígnios teológicos, mas é feito ou é tido uma preocupação muito maior com o próprio homem, como nós falamos anteriormente. Então, nós vamos dizer que a produção de conhecimento ganhou progressiva autonomia em relação aos imperativos da Igreja e em relação aos dogmas católicos. A Igreja ela ainda se faz presente, mesmo com o aparecimento de várias outras igrejas. A análise do poder de Deus, ela não foi desprendida da filosofia. Muito pelo contrário, ela vai ser questionada a todo momento. Mas a forma de questionamento ela é muito mais aberta, ela é muito mais racional do que o pensamento medieval. E eu posso dizer que o Renascimento foi uma fase de extrema evolução humana. Alguns autores chamam isso de boom histórico, um momento de grande crescimento intelectual, principalmente da Europa. Dentre esses representantes, eu estou citando aqui o Galileu Galilei e o Maquiavel. Todos vocês acreditam que viram lá, no ensino fundamental, talvez no médio, a presença do Galileu na vida humana e a importância dos seus descobertos, das suas descobertas a partir da vivência de Deus. Uma coisa interessante a gente perceber em relação ao Maquiavel é a crítica que ele faz ao próprio Estado. Ou seja, o homem ele deve ser todo íntegro, todo bom, todo humano, todo religião, mas ao mesmo tempo parecer o contrário. Então, quando nós falamos isso, a crítica que ele está fazendo é exatamente o poder do rei, o poder absoluto. Então, é um fato importantíssimo para o momento, exatamente porque contradiz as ideias de igreja atrelada à nobreza, à aristocracia. Agora, existe todo um questionamento contra o poder é criticado, ou seja, observe vocês a abertura que existe nesse momento em relação ao período anterior. Isso é fantástico, Isso é fantástico para a gente entender. Outra coisa interessante também do período é que houve uma retomada das ideias greco-romanas de beleza e de valorização do ser humano, o que foi expresso principalmente na escultura a partir das obras do Michelangelo, de Polaiuolo e Bonacossi, e a pintura a partir dos quadros de Rafael e Botticelli. Está aí alguns exemplos de obras, e é bem interessante a gente observar os traços, a perfeição dos traços das esculturas é algo assustador. A presença desse dedo, por exemplo, não é? Isso aqui, se a gente for ver de maneira ampliada, vocês vão ver que são traços nunca vistos. Se a gente observar os olhos da Mona Lisa,
o sorriso da Mona Lisa, né? Ou seja, é um período realmente em que o homem está muito mais preocupado com o homem em si do que simplesmente o poder teológico. Isso é muito bacana. Um outro representante do período, né, diz o seguinte: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Ou seja, a filosofia passa a ser vista como uma forma de aprendizado. Ela passa a ser vista como uma forma de libertação do homem aos desígnios instituídos. Então, não é a igreja que determina, é o próprio homem que determina o seu caminho, né? Eu tentei fazer aqui uma síntese breve, rápida, a respeito do período. Mas eu diria para vocês que é o tipo de período que vale a pena ler. Haja vista um número excessivo de pensadores do momento, desse período, que contribui muito para a gente pensar a realidade na qual nós vivemos. Estamos aqui para dúvidas e qualquer tipo de críticas. No mais, espero que tenha contribuído para a aprendizagem de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Beijo.